O maior erro de quem exagera na alimentação não é o exagero em si, mas sim como você enfrenta o que você faz, como você lida depois do exagero. Vem entender por quê. Oi, eu sou a Rafa Guiar, sou nutricionista, trabalho ajudando mulheres a lidarem com o comer emocional e terem uma alimentação mais leve e sem culpa. E já há 5 anos atuando em consultório, eu sei que um dos principais desafios, das maiores dificuldades, é a questão do exagero, da falta de controle. E no começo desse vídeo eu te falei que, na verdade, o problema não é exagerar. É claro que o exagero, principalmente de uma forma constante, frequente, vai trazer problemas a curto prazo. Por exemplo, essa sensação ruim, desconfortável de estar estufada, cheia demais, a questão da culpa, de você perceber que não foi uma escolha legal com você, que você não honrou o seu corpo, que prejudicou ele nessa questão da função em si, como também a longo prazo que pode trazer sim um aumento de peso, uma alteração, né, uma mudança nesses valores por conta desses excessos mais constantes. Só que, por que eu te falo que não é o problema real esse exagero? Ele acaba sendo uma consequência de uma má relação com a comida e por isso ele acontece. Então a gente está aqui para entender os principais motivos também do que te leva a exagerar, mas principalmente conseguir observar o que você faz depois desse exagero. Porque com a mentalidade de dieta, é muito comum que depois do exagero você pense: bom, já exagerei, já coloquei tudo a perder, já engordei, já comi demais, já exagerei nas calorias, vai me fazer mal, eu não deveria ter feito aquilo, então dane-se. E aí você só reforça então esse exagero, ficando naquele pensamento, naquela mentalidade 880. Exagerei no final de semana, hoje é segunda-feira, então eu vou restringir, eu vou compensar, eu vou me segurar porque eu comi demais. Eu não vou comer o chocolate, se eu tiver vontade eu não vou comer, eu vou segurar, eu vou comer só na semana que vem, só no outro final de semana. Por conta daquela ideia de que uma alimentação saudável, de uma relação saudável com a comida, é aquilo do perfeito, do intacto, do 100% ideal. Somente com alimentos nutritivos, somente numa quantidade muito pouca, que às vezes até te faz passar fome, por exemplo. Mas é aquela mentalidade do que você acha que é certo. E por isso você tenta atingir e quer fazer isso nesse retorno da rotina. Mas eu preciso ser muito sincera com você e falar que na vida real, na alimentação real, na mulher real, essa questão da alimentação perfeita, de uma alimentação intacta, daqueles alimentos limpos, de um hábito saudável que seja acordar 5 da manhã, fazer jejum, comer só orgânico, tirar vários alimentos, não é a realidade. Não é o que acontece de uma forma sustentável para a maioria das pessoas. Então, o que eu quero te dizer é que não é um erro também fazer nada disso que eu comentei, mas a questão é você querer usar isso como a sua referência, sendo que às vezes está muito longe de você. Justamente por não conseguir atingir esse perfeito ideal, você continua no exagero, não conseguindo cumprir os seus compromissos, fazer os seus novos comportamentos, lidar com a comida de uma forma mais tranquila, porque você está sempre em busca daquele ideal e daquele perfeito. Então, como eu te disse, nessa vida real, no que é esperado acontecer, de vez em quando, tudo bem, o exagero vai estar presente. É porque você vai perceber que o motivo de você comer além da sua saciedade é outro de quando você tem uma má relação com a comida. A frequência que esse exagero acontece também é totalmente diferente de quando você tem uma boa relação com a comida. Então não é somente sobre exagerar ou não. As minhas pacientes quando chegam, Rafa, comi demais, exagerei, o primeiro caminho que a gente vai ter que traçar é me contar o que realmente aconteceu. Vamos entender os detalhes. O que será que te fez comer dessa maneira? Se você já vinha fazendo isso, mudou algo? Foi diferente em algum sentido? Se você já estava há um tempo sem fazer e acabou acontecendo, o que será que pode ter te estimulado a agir dessa forma? Qual era a companhia, o ambiente, o alimento, a quantidade? E como foi o processo do retorno da sua rotina? De você retomar depois desse exagero? Faz sentido? A gente não está aqui querendo olhar somente sobre exagerar ou não exagerar. É muito além disso.
Então, a partir de hoje, de você ver esse vídeo, as próximas vezes que você acabar passando por um exagero, por uma sensação de descontrole, por uma saída de rotina, lembre-se dos seguintes pontos. Primeiro, você não fez nada de errado, acabou acontecendo. Então, já foi. A partir de agora, o que eu posso fazer? Ponto número 2. O que será que me levou a isso? O que aconteceu? Será que eu consigo retomar, lembrar daqueles episódios e entender o contexto? Entender o que pode ter me levado a agir dessa forma com a comida? Ponto número 3. Já que você entendeu que já passou, que você pode retomar a rotina, que isso vai acontecer de vez em quando, que você não foi culpada, que você não fez nada de errado, que teve alguns motivos, você pode se preparar para os próximos momentos em que você vai enfrentar a comida, porque pode ter um novo exagero. Então, se você exagerou, por exemplo, numa festa infantil, na próxima vez que eu for numa festa infantil, o que eu posso fazer para não cair nessas dificuldades? Se eu exagerei na casa da família do meu namorado, o que eu posso fazer na próxima vez para não cair nisso? O que vai me ajudar? Se eu exagerei num rodízio, num jantar, num churrasco, na bebida, o que eu posso fazer numa próxima vez que eu for passar por uma situação parecida para não me sentir assim e para não passar por essas situações? Para que eu possa me sentir mais segura e preparada. E o ponto número 4 é recomeçar. Eu sei que talvez você não precise voltar para sua rotina se você é essa pessoa que acha que a rotina ela precisa ser 8 ou 80. Então, se eu exagerei e eu te falo agora para você voltar para a rotina, às vezes você vai voltar para o outro extremo que a gente não quer. Então, o que é voltar para a rotina? Tente ouvir e entender os seus sinais de fome. Respeitar essas fomes num nível, num sinal mais inicial, mais leve, para que você tenha mais segurança. Coma com atenção, com calma, fazendo pausas, percebendo esse alimento preencher seu estômago, satisfazer o seu paladar, né? Te dar essa sensação de satisfação, de realização. Aproveita isso do alimento, aproveita o momento com a comida. Busque comer aquilo que você gosta. Sua preferência nem sempre vai ser somente bolo, chocolate, pizza e lanche. O que faz sentido para você? Doce, salgado, quente, gelado, um líquido, algo para mastigar? O que você realmente quer? Quando comer, essa comida tá realmente valendo a pena? Tá realmente gostosa? Tá realmente te ajudando a resolver uma questão de fome? Se questione antes de comer para não comer no automático e depois se arrepender da sua escolha. Se eu tivesse feito outra coisa, eu nem precisava dessa comida. Então, às vezes, a gente precisa sair desse automático e não é sobre não comer. Uma reflexão para que você possa finalizar esse conteúdo pensando e refletindo sobre isso. Depois do exagero, talvez seja natural você sentir menos fome, demorar mais para comer, demorar para sentir fome, porque você às vezes está ali realmente mais estufada. Mas entenda que isso esporádico é normal acontecer. E tá tudo bem eu esperar um pouco para ter essa fome e aí sim comer, fazer uma escolha, esperar realmente eu me sentir mais confortável para colocar uma comida de novo. O que é totalmente diferente de você pensar, já que eu exagerei ontem, eu não posso comer agora, eu tenho que ficar em jejum. Isso é muito mais o cálculo ali de você fazer algo planejado, não deixar acontecer e se atentar ao presente que o seu corpo está te dizendo. Você se obriga a fazer algo independente do que você sente. Aí é um sinal de atenção na relação com a comida. E realmente agora para finalizar, lembrei de um ponto. Nem todo exagero que você acha que cometeu é um exagero. Eu escuto no consultório que às vezes o certo para a pessoa era comer uma fileira de chocolate e ela comeu 2 fileiras. Isso para ela é um exagero. Como eu também vejo pacientes comendo 5 barras de chocolate quando chegam para se consultar comigo e iniciar o acompanhamento. Então, o que será que é exagero? Vai depender. Entenda como você se sentiu com aquele alimento, como você se sentiu após comer, por que você comeu, como você comeu, foi com atenção, foi rápido, foi na impulsividade, sem perceber. Tudo isso te ajuda a nortear, a entender se foi um exagero ou não. E lembre-se, você não precisa se rotular, exagerei ou não exagerei, perdi o controle ou não perdi o controle. Tem muito a ver com a sua sensação. Se você não tá bem com isso, seja com o que você come, como você come, os sentimentos, as emoções, os pensamentos em relação à comida, busque ajuda para entender todas essas questões e poder estar em um ambiente mais seguro, mais acolhedor, mais leve para cuidar da sua alimentação e da sua relação com a comida.
espero que tenha feito sentido e que você consiga levar isso para sua prática. Na semana que vem a gente se vê com mais um vídeo sobre uma alimentação mais leve e sem culpa. Até lá!